Olá, eu sou o professor João Ronaldo Soares, educador social da Casa do Garoto, ligado ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de adolescentes e jovens de 15 a 18 anos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa 21ª aula do curso de Almoxarife e Estoquista. Na aula passada, tivemos a oportunidade de conhecer a origem dos containers. Muitos não tinham nem ideia do que fosse um container, não é? E depois que a gente tem a aula, consegue observar que em todo lugar a gente encontra containers, né? Até algumas edificações são reaproveitados esses containers para fazer sala de aula, para construção de escritórios e até casas, né? Tem casas em alguns países que são feitas de containers. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho de expedição e distribuição, que é continuidade, não é? Da aula de passada, desculpem. A etapa da expedição e distribuição. A etapa da expedição e distribuição engloba todos os procedimentos que concretizam o envio da mercadoria ao cliente, que, como já foi visto, pode ser um distribuidor, um atacadista, um varejista, etc. Essa etapa pode ser realizada pelo próprio fabricante, se ele tiver uma frota de caminhões, ou fornecedor. O fornecedor também tem que entregar suas mercadorias, quando for, ou então por terceiros. Tem empresas especializadas na distribuição e entrega de produtos de uma forma eficiente. Em geral, as grandes empresas, cujo volume de produtos a serem distribuídos é bastante elevado, têm optado por não assumir diretamente essas tarefas, preferindo terceirizá-las, servindo-se dos operadores logísticos, que são empresas especializadas em realizar a distribuição. Então, muitas vezes, as empresas acham muito custoso, né? E muito dispendioso em termos de tempo e controle de motoristas para fazer essa operação. Então ela acaba contratando terceiros e reduzindo seus custos, né? E também as dificuldades trabalhistas, principalmente. Nesse ponto, o foco não é só termos de custos, mas também por ser aquela que encerra o ciclo de compra de um produto, e é o transporte. Segundo estudos de Salgado, Ribeiro e Ferreira, as despesas com transportes representam 60% das despesas totais de logística, razão pela qual todos os procedimentos nesta área devem ser muito bem planejados. O que a gente quer dizer? Vocês devem usar esses aplicativos, né, na pandemia de pedido de alimento, né? Tem o fast food, tem vários, né? Tem o iFood, né? Então, quando a gente vai escolher o prato que a gente quer, a gente até acha o prato barato. O custo maior é o que é? O transporte. Aqui não é diferente. O maior custo de um produto, normalmente, é o transporte, né? Por quê? Porque a maior parte do transporte que nós usamos no Brasil, infelizmente, é o rodoviário, né? Se a gente utilizasse o transporte ferroviário, os custos cairiam muito mais. Mas, infelizmente, o nosso país seguiu na contramão dos outros países, né? Assim, uma empresa que procure fornecer seus produtos até pontos muito distantes de sua fábrica deve preocupar-se em ter custos de transporte o mais baixo possível, para um nível de serviço adequado, escolhendo o modal mais barato, a fim de que seus produtos não deixem de ter um valor competitivo em relação aos produzidos próximos ou no local. Ou seja, para a distribuição, deve haver planejamento estratégico dependendo dos mercados que se pretende atingir. Então aqui a gente está falando principalmente da exportação, né? Você sabe que o Brasil tem muitos impostos, né? E com isso o produto perde competitividade, porque quando ele chega num país onde o produto vai ser distribuído, a produção lá, por não ter imposto menor, o produto nosso fica caro.
a não ser quando a nossa moeda se desvaloriza em relação ao dólar. Hoje está desvalorizado, né? O dólar está mais de R$5. Isso é uma festa para os exportadores, porque aí o produto nosso acaba ganhando competitividade com os países que fazem o mesmo tipo de distribuição que o Brasil. O Brasil hoje é o maior produtor na área do agronegócio. No mundial, é o celeiro do mundo, né? E você vê, por exemplo, o que está sustentando principalmente a balança comercial do nosso país na pandemia é o agronegócio, porque o mundo não parou de comprar alimentos, né? Então é isso, vamos em frente. Por isso que o planejamento logístico é uma área bastante importante para a redução de custos e aumentar a eficiência na entrega dos produtos até os clientes. Um programa de gestão, ou seja, de administração, de controle do armazém, muito conhecido, é o Warehouse Management System, WMS. É um dos instrumentos utilizados para realizar a expedição, tendo entre suas aplicações o controle de portaria. Aqui nós temos o WMS, né? E o que ele pode fazer pelo estoque, pela expedição também, que faz a gestão do estoque, coordena as atividades da fábrica, né? A consignação de materiais, recebimento de materiais, pedido do contrato de compra, importação, quer dizer, toda a parte de logística dentro de uma empresa é controlado por esse programa. É um software, né? Que acaba quase gerando uma inteligência artificial. Com relação aos veículos, nós vamos falar de expedição, né? Com relação aos veículos que deixam a empresa com as mercadorias que naturalmente serão distribuídas, pode-se efetuar os mesmos procedimentos da entrada: registro dos veículos, dos motoristas, de horários, das notas fiscais, etc., bem como o estabelecimento de rotas, a previsão e o monitoramento do tempo gasto no transporte, o agendamento da entrega com o cliente, a checagem dos prazos de entrega dos pedidos, o conteúdo e a movimentação dos pallets, a conferência das separações dos pedidos, das notas fiscais e do transporte, o acompanhamento das entregas que estão em trânsito e demais rotinas do setor. Como a gente está percebendo, a parte de logística e distribuição nas empresas hoje é praticamente coordenado por sistemas inteligentes. Hoje o gestor do almoxarifado ele consegue, através do rastreamento, saber onde está o produto, né? Se está dentro do prazo, qual a rota que ele está fazendo, né? Graças a essa inovação, que também reduziu muitas mãos de obra, né? Eu vejo que no futuro, gente, um almoxarifado vai funcionar sozinho. Vai ser totalmente automatizado e controlado por inteligências artificiais. O WMS permite também inúmeras análises de desempenho, à medida que processa dados de todos os procedimentos realizados em centros de distribuição. Então ele vê o que é a análise de desempenho. Está dentro do prazo que o cliente pediu, né? Está usando o caminho mais curto? Está usando o meio de transporte multimodal mais barato, que vai trazer benefício para a empresa, para que o produto dela chegue com maior competitividade, né? Além da distribuição em si. Por isso, ele se tornou um instrumento de largo uso e de grande importância para o aperfeiçoamento dos referidos procedimentos e, consequentemente, para a obtenção de ganhos de produtividade. Está lá, operando no final da linha de produção, realiza o endereçamento de produtos no depósito. Olha lá, o sistema já está fazendo isso, né? Então aqui nós temos toda uma sequência mostrando, né, lá, as informações sobre o estoque e a localização dos produtos é armazenada em um banco de dados, né? Então, quando ele tira o produto e o produto sai, o próprio sistema atualiza, né, o inventário do almoxarifado. Todas as movimentações de produtos são registradas, garantindo que se tenha um status atualizado da situação do depósito.
Quantas vezes a gente não vai numa loja, né? Ah, eu queria comprar aquele fogão, será que o senhor tem no estoque a pronta entrega? A hora que ele entra no sistema, esse sistema atualizado fornece a informação que o vendedor precisa. Na expedição, registra o número de série dos produtos que foram enviados para cada cliente, garantindo a rastreabilidade. Olha que legal! Então, tem um controle total de toda a logística dos produtos, né? Então, não tem como perder, tem um controle total. O Sistema de Gerenciamento do Transporte, também conhecido como Transport Management System, TMS, é um software especializado na gestão da área. Suas funcionalidades permitem realizar e controlar procedimentos que compreendem os seguintes itens. Então, agora nós vamos falar do sistema que controla só o transporte, né? Manutenção de componentes de veículos, pneu, por exemplo, processando dados de custos, compra e estoque. Gestão de motoristas, então controle quanto ao tipo de veículo de carga, a carteira nacional de habilitação, né? Se ele possui várias categorias conforme o tipo de veículo que o motorista está habilitado a dirigir, se sua CNH não está vencida, quando é que ele precisa renovar, todas as informações são digitais, né? Utilizado por esse sistema. Controle de autorizações e ordens de entrega ou de coleta de notas fiscais e emissão da documentação de transporte, manifesto de carga, que nós já falamos, conhecimento de transporte eletrônico, CT e outros, entre outros. Então, o sistema também controla toda a documentação que vai validar o transporte. Numa fiscalização, não é? O motorista vai precisar de todos esses documentos, o manifesto de carga e o conhecimento de transporte eletrônico. Expedição, definição de rotas, cálculo de custos das operações ou de fretes, controle de transportes, etc. Além de se integrar com o GPS. Olha que legal. Sistema se integra com o GPS, em português, Sistema de Posicionamento Global, permitindo acompanhar o deslocamento da frota. Então o gestor, ele consegue controlar tudo o que está acontecendo. Onde que está o meu caminhão que saiu aqui do estado de São Paulo com destino à Bahia, né? Quanto tempo ele vai levar nesse transporte? Através do GPS eu consigo encontrar, né? Ah, e o produto tal que o cliente reclamou que não recebeu, através do rastreamento eu consigo dizer, né? Não tem segredo. O único segredo é a alimentação de dados no banco, né? No banco de dados. Se tiver algum erro aí, nós vamos ter problemas. As embalagens são etiquetadas com os dados dos destinatários, nome e endereço do comprador, e são anexados os documentos de transporte e nota fiscal do produto, como estamos vendo aqui no exemplo, né? Olha os procedimentos todos que tem a expedição. Dessa forma, os pedidos podem ser separados de acordo com as rotas que os veículos cumprirão por destinatários, no caso de entregas em grandes volumes, por zonas geográficas, por urgência na entrega e outros critérios. Então, através dessa sistematização, a empresa consegue priorizar o transporte conforme esses critérios que a gente falou, né? Volume, zona geográfica, urgência, né? Também é possível acompanhar as operações de carga dos veículos de modo a evitar trocas de mercadorias ou de destinatários, né? Então a gente percebe com a automação a eficiência da distribuição e da entrega dos produtos aos clientes é praticamente infalível hoje em dia, né, gente? Esses procedimentos são fundamentais na manutenção do nível de serviço, pois entregar um produto ou uma nota fiscal errada não apenas frustra o cliente, como depõe contra a imagem da empresa, além de implicar atraso na finalização do processo de atendimento ao cliente e acarretar custos adicionais com o retorno do entregador àquele destino apenas para completar o serviço.
Ou seja, o nível de atenção e cuidado na realização de toda e qualquer etapa do trabalho deve ser elevado, já que o sistema de gerenciamento não é capaz de evitar erros humanos. Então, a única coisa que pode fazer o sistema falhar são erros humanos. Já estamos há muito tempo falando sobre isso, né? A questão de o almoxarife tirar um produto e não dar baixa, ou receber um produto do fornecedor e não alimentar o sistema. Se tudo isso for cerceado e as pessoas tiverem garantia de que alimentaram bem o sistema se torna praticamente infalível. O produto chega certinho na mão do cliente, como estamos vendo aqui nessa imagem. Entre os principais problemas que ocorrem nos almoxarifados estão justamente os erros cometidos nos diversos passos ou tarefas que compõem os processos. Estamos vendo aqui uma checagem, provavelmente um erro aconteceu e o almoxarife está ali buscando a origem da falha, né? Por que o cliente recebeu um produto errado? Isso não pode acontecer. Se o produto é identificado, se o produto é rastreado, o pedido do cliente também está no sistema, não tem por onde errar, né? Mas os erros acontecem. Erros em geral significam perda de tempo. O trabalho efetuado, às vezes, perda da própria mercadoria. Em resumo, perda de dinheiro para a ocorrência de custos desnecessários para o funcionamento da empresa, que pode, dependendo da empresa, causar demissão. Tá? Se você for desatento e for o responsável por esse desperdício, né, esse custo a mais, perda do produto inclusive, pode perder o seu emprego. Por isso que numa avaliação psicológica, para se atuar com o almoxarife ou o repositor, o teste de atenção é um dos principais, né? Teste de atenção a atenção concentrada e atenção difusa também. São dois tipos de atenção. Todo mundo que tira a carta de motorista, Carteira Nacional de Habilitação, passa por esses testes, né? Mas muitas vezes esses erros são causados por falta de aprimoramento dos processos, ou seja, processo burocrático. Tem muitas etapas desnecessárias, muita gente envolvida, né? E sem integração. Tudo isso pode gerar falhas. Assim, um dos aspectos importantes da atuação dos profissionais é analisar continuamente todos os processos realizados, com suas inúmeras etapas, para verificar a possibilidade de reduzir trabalho, combustível, energia, danos e erros, além do tempo gasto em sua realização. Não é? Então, acho que está muito claro aí, né? Os erros podem ser das pessoas que são desatentas, não alimentam o sistema corretamente, essa mania de deixar para depois, né? A pessoa esquece, não dá para confiar na cabeça. Por isso que é importante realizar a tarefa no momento que acontece. Chegou a mercadoria e eu tenho que alimentar o sistema. Saiu a mercadoria, não vou deixar para depois, vou dar baixa. Porque alguém pode entrar no sistema, vai identificar que existe a mercadoria e vai vender uma mercadoria que não existe. Então corremos esse risco, né? Vamos em frente. Então estamos encerrando a nossa 22ª aula do nosso curso de almoxarife estoquista. Falamos hoje de expedição e distribuição. Espero que tenham gostado da aula e até a nossa próxima aula.